Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, vocês estão bem? Retomando aqui o estudo, tá? Demorei um pouquinho aí para tá gravando, porque tá um pouco corrido aqui as coisas para mim, mas agora a gente retomou aqui, tá? Então, capítulo 10 de Josué, tá certo? A gente falou recentemente do estudo sobre o sonho de José, tá certo? Com relação Sol, Lua e Estrelas, ok? Tá? Para quem não me conhece, sou Márcio Eleutério. Tem um canal no YouTube que se chama Efraim Ministério Sode. E também posto estudos aqui no Facebook, tá certo? Se você não é inscrito no canal, vá lá e se inscreva, né? Dá seu joinha lá, nos ajude a fazer com que o canal cresça para que mais pessoas venham ser alcançadas e edificadas com a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10 de Josué, tá certo? Vou ler 2 versos. Daí a gente vai fazer um resumão aqui do que está acontecendo aqui nesse momento aqui de Josué com as 12 tribos, tá certo? Diz assim o texto, capítulo 10, 1 e 2. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai, e a havia destruído totalmente e feito de Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Verso 2. Temeu muito porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Vamos dar uma seguradinha aí. Então, o que está acontecendo? Vamos voltar um pouquinho para trás na história, tá certo? Para a gente compreender esse momento aqui, ok? Então, Moisés morre, ok? Josué assume a liderança de colocar Israel, 12 tribos, dentro de Canaã, tá certo? E Deus frisou tanto para Moisés quanto para Josué. Olha, vocês vão entrar lá dentro. Só que para vocês entrarem lá dentro, vocês vão ter que destruir 7 reis, ou 7 reinos, né? 7 reis. Sendo o primeiro Jericó, tá certo? O primeiro rei que Josué destrói é Jericó, tá certo? Só que antes dele, né, destruir Jericó, ele passou pela cidade, ou melhor dizendo, por uma, vamos falar assim, né? Um esquenta couro, vamos falar assim, né? Para destruir a cidade de Ai, certo? Só que para destruir a cidade de Ai, Deus deu uma estratégia para ele. Ele foi e perdeu a guerra, né? No primeiro momento, no primeiro combate. E aí ele foi orar ao Senhor e ele descobriu que um dos homens que estavam com ele, Deus deu a ordem, olha, vocês entram lá, não é para levar bem nenhum bens, nada, né? Nem nada de riqueza, e é para matar tanto homens quanto animais. É para matar tudo, é fazer matança, né? Fazer limpeza. E um tal de Acã foi lá e estava zarpando coisas, bens para ele. E alguns animais ele levava para ele por baixo do pano. E Josué não ficou sabendo disso. Então, por conta disso, né? Josué perdeu a primeira peleja, né? Aí ele orou ao Senhor, o Senhor mostrou para ele, falou para ele quem era o culpado, né? E Josué, então, pune o camarada, né? A palavra fala que ele puniu o camarada. E aí ele foi para a segunda vez. Na segunda vez ele venceu, certo? Vai guardando aí. E aí ele vai para Jericó. Lá em Jericó ele manda aí 2 espias. Esses 2 espias vão até a cidade, espia, tudo certinho. Acontece aquele momento com a prostituta Raabe. Eles fazem negócios com a prostituta Raabe, promete para elas que não iria destruir a casa dela e nem a família dela, né? Tá certo? Se ela desse sinal para eles lá com o lencinho e tal, todo aquele trama. Só que Josué só fica sabendo quase que na última hora da questão de Raabe, né? Então, de uma certa forma, né, Josué foi, como é que se diz, passou ali começou a saber das coisas por último, certo? E agora eles estão indo em direção aos outros 6 reis, tá certo? Ele destrói Jericó e o seu rei e vão em direção aos outros reis. E nesse momento começa a ter a palavra fala que o pavor e o medo ia na frente.
As nações batiam uma perna na outra de medo de Israel, 12 tribos que estava avançando, tá certo? E aí o que acontece? O rei da cidade de Gibeão, malandro, esperto, e é uma das maiores cidades, né, que a gente leu o texto aqui no verso 1 e 2, ele pegou e arrumou uma comitiva, uma delegação, vamos falar assim, disfarçados, e foram ao encontro de Israel, certo? E fizeram aliança com Israel, mas não disseram que eram gibeonitas. Foram disfarçados, né? Como quem diz, eu estou refugiando, né? Sou refugiado de guerra, né? Eu preciso de ajuda. Eu preciso muito de ajuda. Então, uma galera ali que entrou no meio de Israel, mas para ficar aqui com a gente tem que se circuncidar. A gente circuncida. Tem que guardar o sábado. A gente guarda o sábado. Tem que praticar as festas. A gente pratica as festas. Ou seja, fizeram aliança com esses homens, tá certo? E aí o que acontece? Aí eu vou ler novamente o verso 1 e o verso 2, o que aconteceu, né? Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente a cidade de Ai e ao seu rei, bem como Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. 2. Temeu muito porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Olha só que interessante. Mas o Senhor Deus já tinha falado tanto para Moisés quanto para Josué, né? Não façam aliança com o povo com o qual vocês vão lutar, que vocês vão pelejar, que vocês vão tomar posse daquela terra. Não façam aliança, não se misturem, etc, etc. Deus frisou de todas as formas possíveis para eles. Mesmo assim, eles fizeram aliança. Certo? O que acontece? Aí o rei, esse Adonisedeque aqui, é uma tipologia do anticristo, né? Ele reúne, é o homem que reúne nações para a guerra, né? Então, ele chama os outros 4 reis, né? Os outros 5 reis, melhor dizendo, né? Para irem pelejar contra a cidade de Gibeão, que é a 7ª, né? Ou o 7º reino que iria ser destruído por Josué. Vamos juntar nós 5, eu e mais vocês 4, nós 5, para a gente destruir Gibeão, porque Gibeão fez paz com Josué e com os israelitas, né? Nós 5 podemos derrotar Gibeão e Josué, né? E Israel não entra aqui. Esse é o intento de Adonisedeque, né? Olha aí. Agora eu vou ler o verso 3. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, aqui ele já chamou os reis, os outros reis, né? Subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Certo? Olha só que coisa interessante. Mas vamos frisar uma coisa aqui no verso de número... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual o texto. É o verso 4. Não, verso 5 melhor. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. Guarda isto. 5 reis dos amorreus. O único que está de fora é Gibeão. E Jericó que já ficou para trás, né? Jericó já foi engolido, tá certo? Pelo exército de Josué. E agora esses 5 reis dos amorreus. Guarda essa palavra, eu vou frisar bastante. 5 reis dos amorreus. Isso vai ter muita revelação daqui a pouquinho. Né? Não sei se vai ser nessa parte ou na próxima. Vamos ver como é que vai ficar o tempo do vídeo aí. Verso de número 6. Vamos continuar a leitura. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal. Josué estava em Gilgal, numa região um pouco distante ali do território de Gibeão, tá certo? Não retires as tuas mãos dos teus servos. Sobre apressadamente e nos livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus, todos os reis, olha só essa expressão, guarda isso. Todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra nós. O que aconteceu aqui? O rei de Gibeão mandou mensagem para Josué. Josué neste momento fica sabendo que aqueles homens que estavam com ele, fizeram aliança com eles, eram gibeonitas, disfarçados. Então Josué de uma certa forma talvez estava tentando
se livrar desses homens, tá certo? Só que aí o rei de Gibeão manda mensagem, olha, vou ler novamente o verso 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos dos teus servos, eu já chamou de servo, sobe apressadamente a nós e livra-nos. Ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Verso de número 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra que estava com ele e os seus valentes. 8. Disse o Senhor a Josué, não tenha medo, porque nas tuas mãos eu já entreguei, e nenhum deles te poderá resistir. Verso de número 9. Josué lhe sobreveio de repente, eita palavra linda, porque toda aquela noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe até Bet-Jeoron, e os derrotou até Azeca e até Maquedá. Aconteceu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor Deus cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram mais foram mortos os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos pela espada dos filhos de Israel. Até aqui tá bom. Então, percebe-se que o Senhor Deus, no verso 8, que falou com Josué, não tenha medo, eu já entreguei esses reis nas suas mãos. Só que ali Josué já começou a matar todo mundo. Gibeonita, tudo que aparecia ali, porque a ordem era para destruir todos, Mesmo que naquele momento ele estava em aliança, mas ele não sabia da movimentação que estava acontecendo, Então ele começa uma matança, Então, há quem diga que Josué estava ajudando os gibeonitas a matar os outros 5 reis. Não, ele estava limpando tudo. Foi isso que aconteceu. É lógico que os contextos aqui, a gente vai ler até embaixo o capítulo, não nessa parte, que não vai dar, que já ficou grande, Mas a gente vai ler até o final do capítulo, vocês vão ver. Tá tudo, esse capítulo tem 43 versos, A gente leu até o 11. E tá tudo conectado aqui, tá certo? Os que a gente vai ler depois para frente são informações que vão ser acrescentadas nesse momento que já aconteceu, entende? Porque essa peleja vai acontecer em apenas um dia. O trâmite, as conversas, as mensagens rolaram. Pode até ter demorado 2 meses, não sei, 1 ano, não sei. Ou 3 dias, não sei como que aconteceu. Mas o momento da peleja de Josué com Israel 12 tribos e esses 6 reis, 5 reis que estavam com Adonisedeque, mais Gibeão, que é o 6º, tá certo? Jericó foi o primeiro, que no caso seria a 7ª nação, o 7º reino que Deus mandou destruir, para eles entrarem lá dentro. Então Josué começa ali uma peleja, certo? Mas neste momento que ele começa essa peleja, ele derrota esses 6 reis em apenas um dia, tá certo? 43 versos tem o capítulo, ok? Deixa eu ver se tem mais algumas informações aqui pra gente. Acho que eu vou deixar para a próxima parte. É isso mesmo. Eu vou finalizar essa parte aqui, tá certo? Vou voltar com a parte de número 2, para a gente continuar a leitura e ir acrescentando detalhes, tá? Não esquece dessa informação. Os 5 reis eram amorreus. Isso tem grande revelação para nós, ali no momento em que o sol e a lua param, para eles pelejarem, tá? Isso vai ter uma grande revelação. Como é que se diz, Aguarda aí, tá? Pode esperar que tem revelação, tem coisa linda aí para nós aprender com o Senhor Deus, tá certo? Que Deus abençoe vocês, até a próxima parte, em nome de Jesus.